Você não tem muito assunto. Quando você conversa, e aí, mano, tá tudo bem? Tudo, e as crianças, tudo bem? Tudo, e tá quente aí, tá frio, é mais ou menos isso. Você não tem muito assunto. Até que, esse ano, ele me mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Eram umas 11h30 da noite. Falou, mano, tá por aí? Aí eu respondi, tô, mano, tá tudo bem? Ele falou, então, mano, queria conversar contigo. O que foi? Ele falou, então, rapaz, tô aqui meio pensativo, tô aqui meio angustiado. Essa minha vida de noitada não tá muito certo, não. Sabe como é que é? Vou lá tocar no barzinho, a mulher fica em casa com o menino. Aí você como que é, né? Você toca, bebe, tá ali no meio, mulherada dá em cima. Isso não tá muito certo, não. Tô querendo parar com isso. Eu olhei pra ele e falei assim, mano, o que tá faltando pra você entregar a sua vida pra Jesus? O que você tá esperando? Aí ele falou assim, é o seguinte, é que eu tenho uns contratos para cantar, eu tenho uns shows aí já marcados, eu vou esperar passar esses contratos, eu vou esperar fazer esses shows, esses compromissos que eu tenho, depois eu vou na igreja. Aí eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, quando você vai receber uma visita na sua casa, geralmente você quer arrumar a casa, não é? Você quer arrumar a casa, quer deixar tudo limpo, organizado, porque vai vir uma visita. Você quer deixar tudo arrumado, você quer causar uma boa impressão. Eu falei, assim tá você. Você está querendo arrumar a sua casa, arrumar a sua vida primeiro, porque você está pensando que Jesus é uma visita que vai entrar. Só que o que Ele quer é ser o dono da casa. Ele quer, Ele que vai fazer a arrumação. É Ele que vai arrumar a casa. É Ele que vai organizar tudo. É Ele que vai fazer a limpeza. A única coisa que você precisa fazer é dar chave na mão dEle. É falar assim, Senhor, entra. O Senhor está vendo que está tudo bagunçado, está tudo desarrumado, mas entra e arruma, Senhor. Eu te dou a minha casa para o Senhor viver. Eu te dou a minha vida, o meu coração. Quando eu falei isso para ele, ele mandou um monte de emojinho chorando assim. Eu falei, agora. Eu falei assim, mano, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou, eu quero. E pelo WhatsApp de São José para Goiânia, eu fiz uma oração por ele. Fiz uma oração por ele. Ah, querido, quantos anos a minha mãe orando por esse irmão. Quando eu terminei a oração, eu falei assim, vamos dar notícia para a mãe? Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, colocar a mãe aqui? Ele falou, vamos. Aí fizemos uma ligação. Eu falei, vou matar a véia. Vou matar, do coração. E aí demos a notícia para ela. Ela se alegrou, chorou. Ô, meu filho, fica firme. A última vez que eu conversei com ele, a última vez, porque agora tem assunto, né? Agora tem assunto. A última vez que eu conversei com ele, tava digitando com ele no WhatsApp e de repente ele sumiu, saiu, me deixou falando sozinho. E eu tô lá digitando e ele tá offline. Quando foi quase meia-noite, ele me mandou uma mensagem assim, mano, desculpa. Sabe o que é? É que eu marquei uma reunião com o Ministério de Louvor da igreja aqui em casa. Agora eu sou músico da equipe de louvor na igreja. Jesus, ele entra para fazer morada. Jesus entrou no coração daqueles discípulos. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou ser rápido.
Eu não vou me demorar. Tem 5 coisas que o Espírito Santo faz quando ele entra na vida de uma pessoa. 5 coisas. Tem muito mais, mas eu vou falar só 5. Primeira coisa que ele faz: ele te capacita para você vencer o pecado. Ele te capacita, ele te dá força, ele te enche de fortaleza para você conseguir dizer não ao pecado. Porque antes a palavra de Deus fala que nós éramos escravos do pecado. O que é um escravo? É alguém que não pode dizer não. É alguém que a natureza pecaminosa sempre ia te conduzir para onde ela queria. Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos o que a nossa natureza pecaminosa queria que nós fizéssemos. Por isso éramos escravos do pecado. Veja, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É a condição do homem. Mas no momento que a pessoa entrega a vida a Cristo e o Espírito Santo entra no coração e na vida, ele não mata essa natureza pecaminosa. Ele não tira essa natureza pecaminosa. É como se ele entrasse e desse um soco, tuf, e a natureza pecaminosa cai. E agora, Gálatas capítulo 5, verso 15 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: andai em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne. Andai em espírito, versículo acho que é 16. Andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, hoje você tem autonomia para dizer não ao pecado. Pelo seu poder, pela sua força? Não, pelo poder do Espírito Santo que mora dentro de você. O segredo é andar em espírito. Versículo 17. Porque a carne combate contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que você faça o que você não quer. Porque são opostos entre si. Ou seja, há uma guerra, há uma luta. Há uma luta. Pastor, quer dizer que depois que eu aceito Jesus, eu estou imune ao pecado? Não. Mas você tem a capacidade de vencê-lo. Vai depender de que você mais alimentar. Se você alimentar o Espírito, se você alimentar o Espírito Santo que está dentro de você. E como que se alimenta o Espírito? Como se alimenta o Espírito, igreja? Oração, palavra, jejum. O jejum amortece a carne. O jejum enfraquece a carne. Então quanto mais eu alimento o Espírito, mais eu fico resistente para dizer não ao pecado. Mas se eu alimentar a minha carne, se eu esquecer do Espírito, se eu não viver uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, se eu apenas viver no mundo natural, porque irmão, olha só, aqui dentro dessas 4 paredes, é muito fácil servir a Deus. Dentro dessas 4 paredes, todo mundo é crente, todo mundo é salvo, todo mundo tem jeito de crente, fala igual crente, tem roupa de crente. O negócio é lá fora.
O negócio é lá fora. Vida com Deus. O problema é que muitos de nós, às vezes, nós temos um momento de relacionamento com o Espírito Santo quando viemos à igreja. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Temos um momento, quando você vem na igreja, você ouve a palavra, aí aqui você ora, aqui você canta, aqui você adora, mas chega na porta, quando termina o culto, é como se você falasse: paz do Senhor, Espírito Santo, até o próximo culto. Próximo culto a gente conversa de novo. E lá fora, nos esquecemos. Vivemos a nossa vida, trabalhamos, família, entretenimento, descanso, e às vezes temos um momento com Deus de novo quando viemos à igreja, quando viemos ao culto. E isso é um perigo. É um perigo, porque ficamos vulneráveis às concupiscências da carne. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é te capacitar, te dar força para que você diga não ao pecado. Segunda coisa que o Espírito Santo faz é te conduzir, te guiar na vontade dele. Você, quando recebe o Espírito Santo, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, e você vive de fato um relacionamento, uma amizade de conversa, uma amizade de estar com Ele, porque, irmão, relacionamento é isso, é conversa, é diálogo. Olha só, eu tenho certeza que você já tem um amigo de infância ou da época de escola, que você foi muito amigo daquela pessoa por um momento, mas devido à circunstância da vida, vocês se separaram, cada um foi para um canto, mudaram de lugar, mudaram de cidade talvez, e perderam contato. Mas vocês continuam sendo amigos, só não tem mais proximidade. Aí de repente você encontra com aquele amigo de novo, que há muito tempo você não fala com ele. Já percebeu isso? Que você não tem assunto para falar com ele? E aí, como é que tá a vida? Ah, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí, as crianças? Não, tá tudo bem. Você não tem por quê? Porque perdeu a intimidade, perdeu o convívio. Eu tenho amigos da minha infância que estão lá no meu Facebook, estão lá, mas eu não tenho mais intimidade com eles, eu não tenho mais proximidade com eles. Por quê? Porque relacionamento fala de convívio. Convívio. E às vezes, olha só, você começa num emprego, você conheceu a pessoa naquela semana, mas pelo fato de você conviver com ela todo dia no trabalho, você começa a estreitar os laços de amizade. Ela não é assim? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se a gente estreitar os laços de relacionamento, se a gente todos os dias conversar com Ele, se a gente entender que Ele é uma pessoa, Ele não é uma energia, Ele não é uma sensação. Nossa, me arrepiei, estou sentindo o Espírito Santo. Ele não é uma sensação, Ele é uma pessoa que todos os dias quer conversar com a gente, que todos os dias quer ouvir a nossa voz, que todos os dias quer ter um momento de diálogo. Quem é casado aqui? Quem é casado? Imagina se você morasse dentro da mesma casa com teu cônjuge e só conversasse com ele uma vez na semana, no domingo à noite. Imagina se não tivesse diálogo, se não tivesse conversa. É isso que o Espírito Santo quer da gente. É a única coisa que Ele quer. É interação. Ele é aquela voz que fala dentro de você quando você deita, e Ele fala assim: eu queria tanto conversar contigo, mas eu sei que você está tão cansado. Eu queria tanto ter um momento de conversa, de intimidade, de diálogo, mas eu entendo que você está cansado. Eu
entendo que você vai acordar de manhã todo atrapalhado, todo atrasado, saindo correndo para trabalhar. Eu entendo, mas eu queria ter esse momento de conversa. Quem sabe hoje não é o dia que Ele está chamando a gente de volta. Ele está chamando a gente de volta. E quando a gente voltar para essa intimidade, para o quarto secreto, quando a gente voltar, meu irmão, eu costumo dizer que obreiro que precisa de uma reunião de oração para poder orar, precisa de uma reunião de oração para poder orar, está falhando como obreiro, porque o Senhor Jesus disse assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando você tiver esse nível de relacionamento, Ele vai conduzir você. Uma das perguntas que eu mais ouço é assim: pastor, como eu sei a vontade de Deus? Uma das perguntas que eu mais ouço. Eu tenho uma decisão para tomar. Como eu sei a vontade de Deus? Quando você tem intimidade, Ele fala com você. Eu ia falar 5, eu vou falar só 3. Eu recebi uma proposta. Vou compartilhar isso com vocês. Outubro, eu recebi uma proposta. Pastor, quer vir trabalhar comigo? Vou te dar uma porta, vou te abrir uma porta de emprego para você trabalhar comigo. Te dou salário, lugar para você morar, pago todas as suas despesas. Só que você vai ter que vir para a Europa. Pago tudo. Passaporte, passagem de avião, pago tudo. Você vem, trabalha comigo, tem lugar para você ficar. Eu falei: Jesus, decisão importante, hein? Eu orei. Aí a palavra diz assim, ó: não se conforme com esse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei para ele assim: eu vou. Aí a minha esposa falou assim: eu só vou se Deus falar comigo. Eu falei: eu vou. Ela falou: não, se Deus falar, aí eu vou. Eu falei: tá bom. Eu entendo. Mulher gosta de segurança, homem é mais aventureiro, eu acho. A mulher gosta de... Eu falei assim: Senhor, usa alguém. Eu sei que o Senhor tem seus profetas, mas usa alguém. Não é por mim não. Fui pregar em Serquilho, interior de São Paulo. Terminei de ministrar. O pastor falou assim: vamos para uma chácara. 5 minutos eu termino. Vamos para uma chácara. Chegamos lá, tinha uns pastores. Um pastor olhou para mim e falou assim: pastor Paulo, quero orar por você. Tá bom. Fomos num canto. Ele começou a orar. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, ninguém sabia de nada. Deus me mostra uma viagem, e nessa viagem tem uma porta aberta. Só que Deus me mostra uma porta dentro da porta. Você vai pensando que é uma coisa, mas quando chega lá é outra coisa muito maior. Até hoje você plantou e não viu nada. Mas 2022 é o ano da sua colheita. Eu falei: amém.
Aí fui pro hotel, isso foi num sábado. Fui pro hotel e orei. Falei: Senhor, obrigado. Obrigado. Mas bem que o Senhor podia usar outro vaso, né? Bem que o Senhor podia usar outra pessoa. Não é por mim não, Senhor. Preguei no domingo. Na segunda-feira o pastor estava servindo um almoço na igreja. Aí eu fui almoçar na igreja. Isso ainda lá em Cerquilho. Fui almoçar na igreja. De repente chegou uma irmã que era de outro ministério. Aí o pastor virou para mim e falou assim: pastor, tá vendo essa irmã que entrou aqui? Da Congregação Cristã no Brasil. Um vaso de Deus. Eu falei: amém. Ela terminou de almoçar, almoçou lá com a gente. Eu tô dentro da igreja mexendo no celular. Ela olhou para mim assim e disse assim: irmão, você vai fazer uma viagem. E não é para daqui a muito tempo não, é para logo. Arruma as tuas malas que o Senhor vai mandar você. Eu falei: amém. Amém. Aí vim para São José, isso foi na segunda. Eu falei assim: Senhor, Senhor, não é por mim, Senhor. Não é por mim. Eu fui pregar em Angra dos Reis, ministrar um curso lá, na verdade. No meio do curso, o Espírito Santo tinha uma pastora no meio. O Espírito Santo falou para mim assim: pede para ela orar por você. Eu falei assim: os irmãos podem fazer uma oração por mim? Eu queria que a pastora conduzisse a oração. Ela falou: amém. Eu ajoelhei. Aí os irmãos começaram a orar. Quando terminou a oração, ela olhou para mim e falou: pastor, fica de pé. Quando eu fiquei de pé, ela disse assim: Deus me mostra um passaporte. Entra tu nesse avião, porque a terra está preparada. Falei para minha esposa: você quer mais alguma coisa? Você precisa de um... Ela disse: amém. 22 de fevereiro eu estou embarcando. O Senhor te conduz. Em último lugar, e eu vou encerrar. Fechei a Bíblia. Quando o Espírito Santo entra dentro do cristão, ele te capacita para que você faça a obra de Deus. Ele enche você para que você possa com ímpeto fazer a obra de Deus. É por isso que ele disse aos discípulos assim: vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele te capacita para você vencer o pecado. Ele te direciona na vontade dele. E ele te capacita para que você possa fazer a obra dele. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. E nessa oração, eu quero que você peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para que ele te capacite, para que ele te use, para que ele te encha, para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você possa pregar o Evangelho aonde você andar, para que você seja um instrumento de Deus, para ganhar vidas, para ganhar almas, para que pessoas possam ser impactadas através do Espírito Santo em você. Querido, eu podia passar o resto da noite aqui contando experiências. Eu podia passar o resto da noite a virar uma vigília aqui contando experiências
de pessoas que esse ano de 2021, o Senhor me deu o privilégio de ganhar para Ele 12 pessoas. 12 pessoas. E eu falei no início do ano: Senhor, eu quero esse ano de 2021 ganhar pelo menos uma alma por mês. E o Senhor me deu essa honra e esse privilégio de poder encerrar esse ano com 12 filhos espirituais. E eu falo isso não para querer dizer que eu sou alguma coisa, mas para dizer para você que se você pedir para o Espírito Santo te usar, que se você pedir para o Espírito Santo encher a sua vida, para que você faça a obra, a vontade do Senhor, Ele vai te encher, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui estão, Senhor, ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quem sabe essa não é uma noite que o Senhor nos chama de volta para o quarto da oração. O Senhor nos chama de volta, Senhor, para o relacionamento. O Senhor nos chama de volta para o secreto. O Senhor nos chama de volta, Senhor, meu Deus, para viver uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha ungir, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, trazer, Senhor, dons, ó Deus, a tua igreja, Senhor, que os teus filhos possam viver, Senhor, o teu sobrenatural, que os teus filhos possam viver experiências novas, que os teus filhos possam, Senhor, desfrutar, Senhor, meu Deus, de novos lugares, Senhor, novas experiências.